Boa noite, meus amores, tudo bem com vocês? Mais uma noite aqui, né? Eu tô parecendo coruja gravando só de madrugada, mas vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou terapeuta ocupacional, com especialidades em doenças mentais, terapeuta emocional e terapeuta holística. Hoje eu venho aqui para falar sobre tirar algumas dúvidas de algumas pessoas que me perguntaram sobre uma doença autoimune, que inclusive eu acho que foi mês passado, né? Teve um grande boom, né? Que apareceu filho de cantor Leonardo, o cantor Zé Felipe, né? Com doença incurável e grave. Eu falei, coitado desse rapaz, será que ele tem, gente? Mas na minha cabeça veio uma doença. Eu não sei, não tinha lido nada sobre o assunto ainda, mas veio a doença na minha mente. E aí quando eu fui ver, a doença é uma doença autoimune que se chama espondilite anquilosante. Feio, né? Parece que a gente está xingando a mãe de todo mundo, inclusive a minha. Mas o que será? Você aí, já ouviu falar em espondilite anquilosante? Eu escutei na faculdade. Teve uma matéria de reumatologia, onde e várias doenças, essa foi uma das estudadas, e que eu falei, professor, misericórdia, eu não quero uma doença dessa na minha vida de forma alguma. De forma alguma. E a gente brincava ainda, você vai ter, aquelas brincadeiras, né? E a espondilite, ela também é conhecida antigamente como quebra-ossos, doença quebra-ossos, e também como a doença do esqui, porque ela anquilosa a coluna vertebral. Então tudo se começa, gente, estou falando com estudo, né? Os médicos falam, o estudo fala. Agora, eu estudei sobre essa doença e venho vos falar, porque tem muita gente que tem vergonha de falar o que tem. Eu sou portadora da espondilite anquilosante. Então a gente brincava, vai ficar igual um esquisinho, hein? Porque ela toma essa postura a coluna vertebral normal é assim, ela vai fazendo isso e anquilosando, ó, até pegar essa postura do esqui, né? A pessoa no esqui na neve, que fica todo cocundinho. Enfim, eu comecei com minhas dores aos 27 anos de idade, nas articulações das mãos, nas pequenas articulações, porque geralmente a inflamação, essa espondilite anquilosante é uma inflamação, é uma doença autoimune, crônica e degenerativa, progressiva. Então, e ela atinge especialmente a coluna, né? Como um principal sintoma é essa dor nas costas. Dor nas costas. Mas a gente não pode achar que toda dor nas costas vai ser a espondilite anquilosante, porque não é verdade. Aceita? Hoje foi cansativo, galera. Então, assim, mas é uma dor diferente. São dores nas costas, mas podendo começar com um quadro clínico de inflamação em articulações menores. Eu comecei nos dedos, eu falava, meu Deus, vou ter que apertar esse troço, tá doendo pra caramba, e vai para ortopedista. Aí depois comecei a ter umas dores lombares, mas junto ali, mais para baixo um pouquinho no cóccix, no sacro, no glúten, no glúteo. Gente, come glúten não, hein? Come glúten. Aliás, não come glúten. Rapaz, é um deslize, né? Mas existe o piriforme, né? Que são dois músculos do glúteo.
e tem o nervo ciático. Então sempre eles falavam, você tem síndrome do piriforme. Aí foi me tratando anos como síndrome do piriforme, porque inflamou, porque pinçou o nervo ciático, aí dá a, a, a lombociatalgia e ciatalgia, e sempre fui tratada por ortopedistas como essa doença. Essa inflamação, mas que seria nervo ciático ou síndrome do piriforme e tal. E isso foi. E eu sempre fazendo crises, fiz faculdade em crise, fui para muitos shows, eu era baterista e comecei a sentir cotovelo, joelho, vários locais. Então, assim, eu falava assim, gente, as pessoas não sabem o que eu tenho. Isso foi carregando, fui para a Europa, foi a primeira crise feia mesmo que eu tive, foi na Europa, na Itália. Fiquei 15 dias de cama, fiz vários shows sentada, em bancos e cadeiras, tomando anti-inflamatórios, injeções, enfim, uma dor lascada mesmo, tá? Não é muito bom não, troço. Mas essa dor da espondilite na coluna, ela melhora quando você caminha. Quando você está em repouso, ela piora. Se você caminha, ela melhora. Mas eu não sabia que era espondilite. Enfim, fiquei de repouso. Melhorou quando quis, na verdade, né? Tomando bastante anti-inflamatório. Depois demorou bastante a dar esse tipo de crise. Mais de uns 10 anos para trás, foram crises atrás de crise. Repetitivamente, dores, vai para o hospital, toma injeção, volta. Gente, descobre o que eu tenho, pelo amor de Deus. Aí o doutor Osmar, um cardiologista, falou: Simone, você já fez um teste? Você já fez o exame para ver se você tem espondilite anquilosante? Eu falei assim, rapaz, tá amarrado, não tem esse troço não, rapaz, fala comigo não. Ele falou assim, não, tenta fazer, Simone, tenta. Eu falei assim, não, doutor Osmar, não é isso. Vai para o reumatologista e faz. Fui para o reumatologista, que é a especialidade que cuida da espondilite anquilosante e da maioria das doenças autoimunes. Fiz o raio do exame e o que deu? Espondilite anquilosante, positivo. Que você vai e você pede, é uma molécula, né? É um antígeno, que é o HLA-B27, e que é encontrado em 10% da população mundial. E eu estou inserida no meio desse troço tudo. Ela é dada mais em homens, e eu estou inserida nesse meio também. Mas é pouco divulgada, precisa de um ator, precisa de um artista internacional, precisa de um artista brasileiro ter doença para ser reconhecida, né? Porque a pessoa fala, o que você tem? Aí eles falam, reumatismo na coluna, e até explicar tudo, né? Mas aí eles pegam muito. Tem controle a doença? Tem. Existe, você passa por depois que você descobre, eu fui diagnosticada tardiamente, então foram mais de 28 anos, tem pouco de 2 anos que eu fui diagnosticada, então quer dizer, eu não anquilosei, graças a Deus, tenho os desgastes natural da coluna vertebral, mas faço episódios de dores agudas. As dores são crônicas, são 24 horas de dor e você vai levando a vida. Mas uma coisa que eu falo, o Zé Felipe tem 21 anos, né? Se a pessoa for uma pessoa positiva, sabe? Tem que conhecer o seu corpo. A pessoa ela tem que saber reconhecer quando é uma dor de musculação, de caminhada, como é a dor da crise. Então,
vai pegando a manha da história. Então existem os anti-inflamatórios, depois vem os... Se você tenta de um tudo, eles entram com os biológicos, né? São umas injeções que o Zé Felipe até vai fazer, né? Inclusive, eu não entendi muito bem se existe, porque a espondilite costuma surgir, ela é uma dor persistente nas costas, aí a pessoa vai e descobre legal. E se tem um poder aquisitivo legal também, ela vai conseguir tratamentos diferentes, talvez algumas marcas melhores, mas o SUS, você entra num processo e consegue ganhar essas injeções que são, acho que está um valor de, algumas é 10 mil reais, outra 15, não sei bem porque às vezes a gente fica quietinha. Eu fiz a opção de não usar os biológicos, são essas injeções que ela transforma, ela baixa, como é uma doença autoimune, a imunidade fica alta, então as injeções, elas baixam a sua imunidade. E baixando a imunidade, ela atua justamente na questão da doença, da espondilite anquilosante, mas abre né, uma porta para doenças oportunistas. Você tem uma gripe, você tem que cuidar melhor do que se você não tivesse tomando um biológico, né? Imunossupressores. Mas eu acho que quanto mais rápido descobrir, de repente é melhor. Mas depois a minha mãe, aos 72 anos de idade, pôs na cabeça, depois que eu descobri há 2 anos que eu tenho, foi fazer o raio do exame, ela também é positiva. Então, é genética, né? É uma herança desagradável, mas peguei. Nós pegamos mesmo um bonde. Mas também começou no intestino, mas também começou no joelho, mas e o cotovelo? E a minha cervical que não vira? Gente, estudos mostram A, B, C, D da doença. Quem tem sabe A, B, C, D, E, F, G, H I, J. Só estou dizendo, porque eu fui debater com um médico, quando eu falava uma coisa, quem disse isso? Eu falei, meu corpo. Aí vou falar outra coisa, mas quem disse? Entende? Então, assim, eu acho que eu vou dar várias dicas, tá? Para quem tem a espondilite anquilosante. O Zé Felipe, com certeza, ele vai tomar as injeções. Cada um segue o protocolo, né, de medicamentos que o reumatologista passa. Então, ele vai seguir esse protocolo de tomar essa injeção de 2 em 2 meses, por 2 anos, sendo que o meu médico queria me dar de 15 em 15 dias. Eu não aceitei. Eu vou seguir com as dietas, glúten zero, zero açúcar, trabalhar a mente, trabalhar as emoções. Não é fácil, gente, porque você fica, se você dá bobeira, você fica prisioneira do seu corpo. Porque você pensa, nossa, eu vou ter dor. Se eu for para esse evento e começar a dor violenta, o que eu vou fazer? Se eu for fazer aquilo, então você não consegue. Trabalhar é um sacrilégio. Você ficar numa postura só, você tem que sempre ou deitar, sentar, levantar, alongar. Então, a vida de quem tem espondilite anquilosante é uma vida que tem que ser regrada mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, alimentar, ver todos os alimentos que te inflamam, que inflamam o corpo. Sai, gente, sai. Existem vários chás também. Existem várias outras coisas alternativas, a meditação, o reiki, o ho'oponopono. Então, tem várias coisas que eu vou passar. Eu gostaria que vocês deixassem nos comentários. Não tenham vergonha de falar que tem uma doença autoimune ou Lady Gaga
cancelou uma turnê inteira, ela tem lupus. Então, assim, teve um que teve num Rock in Rio, famosésimo, eu esqueci o nome da banda, gente, que ele fez uma música, porque ele é portador de espondilite anquilosante, ele fez uma música de sucesso que ninguém nem imaginava, que ele estava falando sobre a doença e as dores que ela causa no corpo. Então, assim, eu vou contar os meus 45 dias que eu fiquei deitadinha, sabe? Uma crise bem violenta, porque aí pegou toda a coluna vertebral, pegou a medula óssea, pegou a sacral, pegou o cóccix, pegou os piriformes e pegou os nervos ciáticos. Então eu falei para o médico, falei assim, pelo amor de Deus, não consigo deitar, não consigo sentar, não consigo ficar em pé. Então vamos arranjar um modo de aprender a levitação, porque só levitando, não tem condição de ficar de nenhuma forma, gente. A dor é terrível mesmo. Mas graças a Deus, essa crise já passaram assim 2 anos e meio atrás. Foi aonde eu fui atrás mesmo e descobrir a doença, que eu falei, não é possível, não tem. Vocês têm que descobrir que raio de coisa que eu tenho. Porque eu acho que para o ser humano, a questão mais angustiante é você ficar dependendo de um diagnóstico. É melhor ter. Melhor não ter nada, mas tem. Aparece, tem que aparecer, né? Que a gente vai pela parte do susto, depois tem a não aceitação da doença, o medo, e depois você vai trabalhando, aceitando, mas não vestindo o diagnóstico. Aquele é seu fardo, você vai morrer. Não! Tem muita gente que está bacana, com exercícios, cada um vai achar o seu ponto. O ponto legal do exercício, o ponto X da alimentação, o emocional, né? Porque senão você vira uma pessoa que reclama 24 horas, porque dói 24 horas. E depende dos medicamentos, tem que ter o medicamento. Então, assim, galera, dia 7 de maio, acho, é celebrado o Dia Internacional, aliás, Mundial da Espondilite Anquilosante, dia 7 de maio. E as pessoas não sabem nem que existe isso, né? E quem tem, fica assustadíssimo, porque não tem... Aí falam que é de 20 a 40 anos que começa a aparecer, mas existem crianças que já vêm. Então, posso responder perguntas? Gostaria de pedir um grande favor, deixa o joinha. Meu canal é novinho, eu estou aqui para trazer vários assuntos de terapias holísticas, terapia ocupacional. Vamos falar de saúde, não de doença, mas se tiver doença e quiser saber, eu explico. Vamos trazer pessoas para serem entrevistadas. Então, se inscreva. Não sei se é aqui ou aqui, mas se inscreva.